Fala, meus queridos! Depois de um tempo distante, estamos de volta com o nosso Papo Cabeça. Para quem não sabe, nesse meio tempo eu fui pai, nasceram meus filhos, os gêmeos Miguel e Gabriel. E por conta disso, eu tive que forçadamente fazer uma interrupção nas gravações. Logo depois, veio toda essa história aí do coronavírus e toda essa mobilização social que aconteceu. E também a nossa vida acabou mudando muito, né? Eu tinha prometido a vocês uma trilogia relacionada ao nosso planejamento familiar. Eu falei no primeiro vídeo sobre namoro e matrimônio, fiquei devendo de planejamento familiar e o que conta um pouco sobre a nossa experiência com a gestação, agora com o parto e também o puerpério, que podem ser acrescentados a essa experiência. É possível que no meio do vídeo vocês até ouçam um dos meninos chorando. Agora, por exemplo, o Gabriel está chorando aqui na sala. É possível que vocês ouçam aí alguns ruídos, né? Mas eu resolvi fazer uma interrupção nessa sequência e hoje fazer um vídeo especial. O Papo Cabeça não poderia ficar de fora desse que é o tema do momento, tratando desse tema numa perspectiva um pouco diferente da jornalística que a gente vai acompanhando minuto a minuto, hora a hora aí na TV. Nós vamos falar hoje sobre o coronavírus e os seus impactos, né, do ponto de vista do pânico, a fake news e a histeria coletiva. Esse é o tema do nosso Papo Cabeça de hoje. Então fica comigo para a gente bater um papo cabeça sobre o Covid-19 e as suas implicações, digamos assim, psicossociais. Fica comigo para a gente bater esse papo cabeça. Então, minha gente, o coronavírus, o novo coronavírus, começou a ser identificado, né, no final do ano passado, em dezembro de 2019. Por isso que ele tem esse nome, Covid-19, né? É um nome muito criativo. Coronavírus de, né, o de 2019, o D de dezembro de 2019. É muito criativo a OMS na hora de nomear aí o vírus. Então o que significa isso, né? Que o vírus do corona, que já existia, ele sofreu uma alteração. E essa alteração, ela provoca na comunidade científica, médica, uma certa instabilidade por não saber ainda como combater essa nova configuração que o vírus adquire depois dessa modificação. Obviamente não sou infectologista, estou falando isso com base naquilo que eu tenho visto e lido sobre o assunto, e o meu objetivo aqui nessa conversa não vai ser falar sobre uma perspectiva biológica do vírus, vai ser uma análise mais psicossociológica do que está acontecendo, sobretudo aqui no Brasil, diante da iminência desse risco social aí que o vírus tem representado. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 17 de março, dia no qual as prefeituras de Rio e São Paulo decretaram o estado de emergência e a primeira morte por conta do coronavírus acaba de ser confirmada no Brasil. Não tenho acesso aos dados de hoje ainda, mas ontem nós tínhamos 234 casos confirmados aqui no Brasil e Rio de Janeiro e São Paulo já com transmissão coletiva do vírus. O que significa dizer isso? Comunitária, perdão, do vírus. O que significa dizer isso? Significa que o vírus já está presente aqui, não é alguém de fora que está trazendo, mas já está circulando nessas cidades aí do Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre os fake news relacionados ao vírus, né, ao coronavírus. Desde que começou aí a se noticiar mais a respeito do coronavírus no Brasil, várias pessoas na internet têm questionado, trazendo dados de outras causas de mortalidade para dizer que o coronavírus não é nada demais. Mas, gente, o que é o coronavírus? O sarampo ainda mata mais no Brasil do que isso. Não tem nenhuma morte por coronavírus confirmada no Brasil. Olha os números mundiais, tudo bem. 6 mil pessoas já morreram com coronavírus no mundo. Ok, olha quantas pessoas morrem de fome. E as pessoas compartilham esses números e essas estatísticas como se as coisas fossem excludentes, né? Tá se preocupando com o coronavírus porque a fome mata não sei quantos. E aí lançam números exorbitantes, sem fonte alguma, que é uma das características dessas fake news, né? Para desconsiderar a importância do tratamento desse tema. Minha gente, quem dera se uma causa ela excluísse a outra. Se o coronavírus viesse agora e excluísse as mortes de fome,
Seria maravilhoso. Pô, ninguém mais morre de fome no mundo. O nosso único problema, nem de sarampo, nem de muita doença, o nosso único problema vai ser tratar o coronavírus. Então, pô, beleza, vamos desenvolver uma vacina, acabou o problema. A questão é, uma causa de mortalidade, ela não exclui a outra. Infelizmente, elas se somam. Então, se tem milhares de mortes diárias por conta da fome, se tem não sei quantas mortes por conta do sarampo ou por conta de qualquer outra coisa, e ainda assim acrescenta-se a esses números as mortes por corona, por que não se preocupar com esse tema? Percebem como não se sustenta esse argumento? Que é uma coisa besta, perdão da expressão, ficar fazendo essa comparação? Cara, de fato, acontecem as mortes por fome, acontecem as mortes por sarampo, mas o coronavírus está aí batendo na nossa porta e a gente precisa pensar, a gente precisa se organizar e a gente precisa entender como combater. Ah, por que então se dá tanto espaço para esse tema e não se dá tanto espaço para os outros? Porque os outros, minha gente, bem ou mal, nós já sabemos o caminho de resolução. A gente sabe como combater a fome. Claro, existe todo um sistema que estimula que, infelizmente, esse tipo de morte continue acontecendo. Mas a gente sabe o caminho das pedras. Custa nos aplicar, falta nos aplicar, melhor dizendo, né? A gente sabe o caminho das pedras para combater o sarampo. Existe vacina, gente, se vacinem, tá? Nada de cair nessas ideias de campanhas anti-vacinação aí não, pelo amor de Deus. Se vacinem, existe essa alternativa aqui no Brasil. O SUS tem disponibilizado esses espaços para vacinação contra o sarampo. O Covid-19, infelizmente, a gente ainda não sabe como combater. Nenhum infectologista no mundo, nem o mais especialista dos especialistas, sabe até onde esse vírus vai e qual é o prazo que a gente vai ter uma vacina de fato para combater esse vírus. É possível, né, os estudos apontam, esses especialistas dizem, que daqui a um ano e meio, ele não vai ser mais um problema, mas hoje é um problema e enquanto problema precisa ser tratado. Um segundo fake news que é muito compartilhado aí é a questão do mercado. Aí várias pessoas compartilham os números da China, né? Vejam só, gente, a China é o único país no mundo que está crescendo economicamente com o coronavírus. Você está caindo nesse golpe. A China aplicou um golpe no mundo inteiro disseminando esse vírus aí para crescer no mercado e você está caindo, você está sendo manipulado. As pessoas que falam isso, eu acho que elas se acham, pô, o descobridor dos 7 mares, né? É o cara que, pô, inventou a lâmpada, entendeu? Cara, é uma loucura. Porque, na verdade, é uma teoria da conspiração como qualquer outra, né? Você já deve ter visto aí algumas estatísticas falando sobre isso e os sabichões do Facebook postando lá no feed deles informações dizendo que, na verdade, o coronavírus é uma grande sacada de mercado da China, não é verdade? E o que essas pessoas estão... na verdade, que diferença isso faz na nossa vida, né? Que diferença faz para você ou para mim se esse vírus, de fato, ele é fruto de um incidente que aconteceu lá, como é a explicação oficial que a gente recebe, ou se ele é uma articulação maligna da China para conseguir crescer no mercado. Cara, pra gente não faz diferença nenhuma, porque o fato é que o vírus está aí, ele está circulando, ele mata e ele mata muito. Nós temos aí em 3 meses de 2020 mais dezembro de 2019, que foi quando ele começou a circular, ou seja, em 4 meses nós temos mais de 6 mil mortes. Só nesse último domingo foram quase 400 mortes em um dia na Itália. Então ele é uma realidade. Além do que, gente, todas essas questões de teoria da conspiração, elas acontecem o tempo todo de alguma forma para desviar a nossa atenção e de alguma forma para descredibilizar aquilo que está sendo falado sobre o vírus, aquilo que está sendo utilizado como política de combate ao vírus. Então é muito importante a gente não cair nessas balelas. Quem a gente deve ouvir, afinal de contas? Nós devemos ouvir os órgãos especializados. O primeiro órgão que cuida de questões relacionadas à saúde no mundo chama-se OMS, Organização Mundial de Saúde. Então é ficar atento ao que a OMS diz. Depois perceber os movimentos que os governos vão fazendo para combater o vírus. Sobretudo nos países em que ele já está mais proliferado, digamos assim, né? Então a Itália hoje com políticas severas, a Espanha, enfim, a Alemanha, outros países na Europa também, os Estados Unidos,
agora chegando aqui ao Brasil, observar o que orientam o nosso secretário de saúde do município, do seu estado e, sobretudo, o Ministério da Saúde. São essas pessoas que a gente deve ouvir, porque são essas pessoas que estão de forma séria estudando o tema e pensando nas melhores estratégias de combate a essa situação que está se apresentando para nós. Então, essas são as fontes de informação confiáveis para nós. Então, a minha orientação para você nesse vídeo é que você siga tudo aquilo que a OMS e os órgãos de saúde municipal, estadual e federal têm orientado a respeito disso. São essas as informações verdadeiras. Todo o resto que chega no WhatsApp, por áudio, por imagem, por meme, é fake, é boato, tá? Não interessa a gente saber dessas coisas, porque isso, na verdade, só atrapalha a nossa organização. Aí as pessoas não levam o assunto a sério e isso aumenta assim o número de mortes. Aí as pessoas usam argumento, usam essas coisas para dizer o seguinte, né? Estão provocando aí nas pessoas um alarde, um pânico. Pô, por que tá parando tudo se nem tem caso direito ainda? Às vezes você ouviu isso na tua cidade, né? Pô, não tem nenhum caso confirmado aqui e já tá mandando parar a escola, parar trabalho. Por que isso, né? Gente, isso não é para gerar pânico. São medidas preventivas. Existem estudos dos físicos que apontam que todos esses vírus, eles têm uma curva de ascensão. Quando o primeiro caso é diagnosticado, na verdade não existe só um caso, já existem alguns casos. E aí quando você descobre o primeiro, você só sabe do primeiro, mas você não tem noção de quantos já se disseminaram ali, já se proliferaram ali. Portanto, as medidas preventivas, elas não são para gerar pânico, pelo contrário, elas são para nos dizer que se você, antes de acontecer o primeiro caso, fica quietinho na sua casa, você não vai correr risco, porque o vírus não vai chegar sozinho na sua casa, percebe? Ele só vai atingir você em ambientes de aglomeração no qual o vírus possa ser transmitido e ele possa se instalar no teu organismo. Então imagina se a gente estivesse com a rotina normal e você vendo esse monte de notícias do que está acontecendo e sabendo que o vírus já está circulando aqui. Aí sim que isso ia gerar pânico. Você ia pegar o ônibus e ia pensar, meu Deus, senti um resfriado, eu estava no ônibus cheio de gente, ambiente fechado, peguei o metrô, peguei o BRT, ou eu estava na minha empresa trabalhando. Então você ficar em casa é uma medida de proteção que resguarda você, resguarda os seus, e isso é o que a gente deve seguir e é aí que a gente deve se basear, nas opiniões que são fundamentadas por profissionais que se preocupam com a tua saúde e teu bem-estar, e não espalhadores de fake news que não têm o menor compromisso e a menor responsabilidade com você. Por fim, o que a gente deve fazer para evitar esse contexto de pânico, de histeria coletiva que acaba tomando conta? Voltando ao que eu falava no ponto anterior, a principal coisa é a gente entender que o espaço mais seguro é a nossa casa, desde que a gente não fique saindo à toa. A orientação é, fique em casa e só saia para o necessário. O que é o necessário? Cara, eu preciso fazer uma comprinha. Então vai ao mercado e faça uma comprinha. E essa comprinha, gente, não é estocar. Estocar gera histeria, gera pânico. Por quê? Você vai ao mercado e aí você vê uma pessoa que está comprando, parece que a pessoa vai levar o mercado inteiro. Aquilo te assusta, porque você começa a pensar, meu Deus, se essa pessoa está levando tanta coisa, eu tenho que levar também. Primeiro, porque ela está levando tanto que vai acabar uma hora. Segundo, e se acabar? Como é que vai ser minha vida? Aí começa aquele monte de coisas na cabeça, aquele desespero e tudo mais. Gente, esse é o momento para a gente entender que a nossa responsabilidade ela não é só pessoal, mas ela é social também. Então, se eu preciso de 16 rolos de papel higiênico por um mês, eu não tenho que comprar 32, cara, porque tem outra pessoa que precisa de 16 também. No atual momento, graças a Deus, não está faltando abastecimento. Mas e se faltar? Para que eu vou ter muito mais do que eu preciso e eu vou deixar outra pessoa, outra família, sem ter o necessário para a sobrevivência dela no mês? Isso é falta de senso comunitário, de responsabilidade, de solidariedade. Então que esse momento sirva para a gente entender que nós temos corresponsabilidades sociais. Então não estoque as coisas, não há necessidade disso. Compre o necessário para você e a sua família dentro daquilo que vocês já se planejam, vocês sabem que vocês consomem no mês, né? Além disso, respeite as orientações para ficar em casa, a higienização, tenha em mãos sempre o próximo de você aquilo que é necessário para que você se mantenha bem higienizado. Acredite somente nas informações oficiais,
Não acredite em fake news, não dissemine fake news. Isso gera pânico, isso gera histeria coletiva, tá? Uma outra coisa que é muito importante nesse momento é a gente entender que o cuidado com a gente é o cuidado com os demais à nossa volta. Nos países em que houve maiores casos de contaminação, isso acontecia porque as pessoas se contaminavam e contaminavam toda a sua família, sem saber, né, claro. Mas se você pode se preservar, você está preservando a você e aos seus familiares, seus amigos, as pessoas que estão à sua volta. Então que esse senso de responsabilidade possa nos fazer passar por um processo tão importante para a nossa psique, que é o processo de autotranscendência. O que eu faço tem um valor intrínseco, não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta também. Que esse momento sirva para nos unir, mas nos unir nesse momento isoladamente. Nos unir em termos de um mesmo propósito. Propósito de cuidado com a nossa nação. O que a gente pode fazer para impedir que o Brasil ele seja um país que passe pelas consequências horrendas que tantos outros países estão passando é a gente seguir as orientações, ficar na nossa casinha, se preservar, não sermos guiados por fake news, não sermos irresponsáveis com a nossa vida e com as vidas dos demais. Tá certo, gente? Esse foi o nosso Papo Cabeça de hoje. Eu agradeço a sua presença e participação. Deixa aí nos seus comentários o que você achou desse vídeo. Eu fazendo indicações aqui para vocês, né? Eu indico muito um canal chamado Nerdologia. Tem lá um doutor em biologia, o Átila, aqui no YouTube mesmo, que tem feito uma cobertura excelente do coronavírus, explicando em tempo real o que está acontecendo. A gente vai colocar também aqui o Twitter dele para você seguir no Twitter também. Ele atualiza tudo, é uma fonte confiabilíssima, e acompanhe o que os órgãos responsáveis do município, estado e governo federal têm falado sobre o assunto, tá certo? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem atentos, não entrem em pânico, mantenham a calma no meio dessas circunstâncias que a gente está vivendo e que a gente possa juntos combater esse vírus aqui no Brasil. Um abraço, gente, e até o próximo Papo Cabeça.